Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você sabe que eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem assim: não é possível que haja Deus. Sabe por quê? Tem muita maldade. Com essa maldade que tem no mundo, não é possível. Sabe? Onde é que está Deus? As pessoas perguntam. O Deus que permite tanta coisa. Então não pode haver um Deus assim de bondade. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Não. Bom, então vamos. Se Deus existisse, não haveria tanta maldade. Se Deus existisse, não haveria tanta maldade. Vamos ver então em Mateus 13, 24, 30. Mateus 13, 24, 30, como é que Jesus trata esse assunto. Jesus propôs outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Jesus contou essa parábola há 2000 anos atrás e a gente vê que o mundo continua o mesmo. Olhamos para o campo, para o mundo, e o que nós vemos? Mais joio ou mais trigo? A impressão que a gente tem é que existe mais mal no mundo do que bem. Nós não podemos naturalmente ignorar que existem muitas maldades. Afinal, elas têm ampla divulgação. Elas caem na mídia. Pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Quanto maior e mais triste, mais destaque ela terá entre nós. A mídia funciona exatamente assim: separa o joio do trigo e veicula-se o joio. O trigo não repercute. Então imagine vocês, a gente ouvir assim em horário nobre, que a informação que alguém ajudou uma velhinha a atravessar a rua lá na África do Sul ontem de manhã. Mas que perda de tempo, meu. Será que os caras não têm mais notícia? Então alguns dizem: o mundo está perdido. Claro, nós caminhamos aí por um aquecimento global, para a destruição da natureza, a gente vê isso aí, para o fim da raça humana, dizem, e assim por diante. São as notícias que nós ouvimos. Será que só eu ouço isso? Nós não podemos ignorar que existem esses males e estes riscos. E nós temos assim uma sensação que as coisas estão sem controle. Será? Vamos reconstruir um pouco a história para a gente entender. Na parábola, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Nós podemos interpretar que o homem que semeou, o dono do campo, é Deus. Podemos chamar Deus Pai, que é o dono do campo. Vocês concordam com essa interpretação? Deus Pai, Senhor do Universo. E nós conhecemos o relato da criação que tem lá no livro do Gênesis, que naturalmente, é uma história que conta sobre a criação. Primeiro que Deus partiu do nada.
E esse é o verdadeiro ato criador. A gente pode falar, nossa, como eu sou criativo, consigo transformar a matéria numa bela escultura, numa bela pintura, mas todos nós partimos de algo já existente. A criação de Deus, ela veio de algo do nada. É a verdadeira criação. Do nada, Deus criou o universo. Tudo foi criado por Deus. A natureza, os vegetais, os animais. O universo, ele é ordenado e tem leis perfeitas, porque funciona como um relógio. Tudo se encaixa para que haja vida. Inclusive, nós nem temos a sensação da velocidade que a Terra, gira e se desloca no universo, mas tudo isso tem um sentido que gera um equilíbrio. Ou seja, o sujeito tem que ser muito criativo. É muita criatividade. Quanto mais eu percebo a natureza e sua riqueza, naquilo que a gente consegue perceber, as suas leis, a sua ordem, a gente vê a criatividade, ela passa a ter um qualificativo de infinita. A qualidade de Deus, a criatividade de Deus infinita. E no final do livro, do versículo 25, então do primeiro capítulo do Gênesis, consta que após tudo criar, Deus viu que era bom. Está escrito lá no versículo 25. A criação de Deus era boa. Assim vem os relatos do entendimento da criação. Na sequência, a gente tem o relato, no versículo 26, da criação dos seres humanos. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E continua discorrendo. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou e disse, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. E mais adiante no versículo 31 diz assim, Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Então, Deus criou o universo e tudo o que ele contém. Ou seja, ele plantou a boa semente. Não é isso? O que podemos entender do relato que nós temos das Escrituras? Bom, na hora, porém, em que os homens repousavam, disse Jesus, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. Então, através do mau uso da liberdade, o homem, o ser humano, introduziu o pecado no mundo. Como é que nós entendemos o pecado original? O homem quis decidir o que era bom ou o que era mal. Será que ainda nós temos esse pecado original hoje no mundo? Não, imagina precisar ir à Bíblia, imagina precisar ouvir o que Deus tem a nos dizer sobre o que é certo, o que é errado. Nós somos suficientes para dizer o que é certo e o que é errado. E nós vivemos essa consequência, que começou já há muito tempo, e o homem, ao invés de ter se emendado, ele aprimora-se. Hoje ele está aprimorando a sua capacidade, aspas, divina, fecha as aspas, de decidir o que é bom, o que é o mal. Bom, onde deveria ter só ordem, passou também a existir a desordem. E aí vamos reclamar de Deus, está certo? Ou seja, naquele campo onde inicialmente foi semeado somente a boa semente, foi semeado também o joio, a má semente. A semente do trigo, ela produz o fruto desejado, que é o quê? É o trigo, que alimenta. O trigo, ele da semente do trigo vem a farinha, que nos alimenta. Um pãozinho ainda é um alimento por excelência, não é? Hoje mesmo nós comemos um pãozinho com margarina, e eu falei para a Cidinha, sabe, a gente experimenta tantas comidas, e esta aqui
ainda é uma comida deliciosa. Mas é só eu que gosto. E a semente do joio, que é uma erva daninha, para que ela serve? Para nada serve. Não tem serventia nenhuma. E qual é a consequência disso tudo? Olha, o joio que existe no campo, segundo o relato de Jesus, segundo a comparação que Jesus faz, é o pecado. E qual o pecado que eu estou me referindo? Eu estou me referindo ao meu pecado, ao seu pecado, ao nosso pecado, ao pecado da sociedade. E o pecado, ele traz para a humanidade um grande peso. De que forma? São as injustiças, as doenças, as neuroses, os desajustes, enfim, o pecado, eu estou convencido, gera muita infelicidade. E aí, voltando ao início desta fala, existem pessoas que questionam a bondade de Deus em função dos males que assolam a nossa sociedade. Onde estava Deus quando aquele barraco deslizou em costa abaixo, vitimando toda a família? Deus não deveria estar sob o controle disso tudo? Onde estava Deus quando eu, por azar, engravidei aquela menina? Onde estava Deus quando eu perdi o meu emprego? E onde estava Deus quando meu filho optou pelas drogas? E assim a gente pode continuar essa ladainha adiante. É um lamento, é uma tristeza muito grande, na verdade. Deus nos criou com liberdade e a narrativa bíblica diz que Ele nos instruiu a submetermos a terra e não a sermos submetidos por ela. Ser submetido é perder a liberdade. E Paulo diz que nós somos escravos do pecado. Então, o que muitos de nós gostaria que Deus fizesse? Viesse imediatamente, interferisse no mundo, né? Principalmente na má conduta dos outros, das nossas más escolhas, nas más escolhas da sociedade, e assim por diante. A gente queria que Deus intervisse rapidamente. Não foi o mesmo que os servos propuseram para o Senhor na parábola bíblica? Os servidores do pai de família vieram e disseram: Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: queres que vamos e o arranquemos? Então veja, eles queriam e propuseram que o Senhor arrancasse imediatamente o joio para não prejudicar o desenvolvimento do trigo. Vamos acabar logo com isso. E o que respondeu o Senhor? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Sabedoria do Senhor. Ele não quer que se perca o trigo, nenhuma parte do trigo. Então, nós temos visto claro que o Senhor, apesar do inimigo ter semeado o joio, ele não perdeu o controle do seu campo. Ele semeou a boa semente que ainda permanece semeada. A boa semente que Deus semeou continua semeada e ela irá se desenvolver. Se aquele momento ele deixasse que os seus servos retirassem o joio prematuramente, muito do trigo poderia ser arrancado e desperdiçado. O joio, quando pequeno, ele confunde-se com o trigo. É difícil distinguir o que é joio do que é trigo. No entanto, quando cresce, a distinção entre o joio e o trigo, ela é muito clara. O trigo produzirá espigas, produzirá o fruto. O joio permanecerá inútil. Então, por algum tempo, o joio e o trigo deverão estar e estão lado a lado. Diz aí o Senhor: deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Então,
no momento certo, no tempo da colheita, o joio será arrancado e atado em feixes e queimado. O trigo, então, será colhido e recolhido no celeiro. Qual é a mensagem, então, que esta parábola traz para as nossas vidas aqui hoje? Primeiro, que o Senhor elaborou um plano que continua se desenvolvendo e que se concretizará plenamente. O plano de Deus, que iniciou-se na criação do universo, ele se realizará plenamente. A criação continua o seu processo e nós fazemos parte dele. Isso não há a menor dúvida. O reino de Deus já é uma realidade no nosso meio. Não há dúvida da realização plena do reino de Deus. E nós vivemos aqui um processo de escolha permanente. Fomos criados, viemos ao mundo por uma decisão que não foi nossa. Ninguém aqui pediu para nascer. Nós nascemos independentemente das nossas vontades. Isso significa que nós não somos criador. Nós somos criaturas de Deus. E nós temos um tempo de experiência nessa existência para escolhermos querer ou não participar do reino de Deus. Ninguém irá para o reino de Deus à revelia. Para participarmos do reino de Deus, nós precisamos querer e escolher. É uma decisão nossa. E diante de nós, há o bem e há o mal, cada um com as suas consequências. O Evangelho, a pregação do reino feita por Jesus, nos mostra claramente o que é o bem e o que é o mal. O Evangelho, como um todo, ele não deixa a menor dúvida. Há dúvida no o que é o bem e o que é o mal? Tá certo? O mundo tenta nos convencer do contrário. Na primeira carta de Timóteo 6:10, Paulo explica por quê. Diz assim: porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Olha que interessante. Acossados pela cobiça, desviaram-se da fé e assumiram para si muitas aflições. O mundo tenta nos convencer de um estilo de vida que não é o que Jesus nos propõe. E na verdade, o que se busca não é a nossa salvação. O mundo não está preocupado com a nossa salvação, nem com a concretização do reino de Deus. Mas ao quê? Mas ao atendimento dos interesses comerciais escusos, interesses de dominação e ganância. Essa é a voz do mundo. São Pedro, em a carta número 2, no capítulo 2:3, diz sobre os falsos doutores e seus embustes. Olha que coisa interessante. Diz assim: muitos os seguirão nas suas desordens e serão deste modo a causa de o caminho da verdade ser caluniado. Movidos por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça e a sua ruína não dorme. Olha que interessante. Devido às desordens, devido a um coração ruim, devido a falsos valores, o caminho da verdade é caluniado. Então, o caminho de Deus, a igreja é perseguida, é caluniada, a palavra de Deus é caluniada. Por quê? Porque a palavra de Deus não serve aos interesses comerciais. A palavra de Deus, ela não é uma boa para quem quer fazer lucro, para quem quer dar vazão à sua ganância. Mas aqui diz Paulo, a Pedro,
Há muito tempo a condenação os ameaça e a sua ruína não dorme. Então isso é tudo uma questão de tempo. Nós fizemos a comparação do campo como sendo o mundo. Mas nós podemos comparar o campo como sendo dentro de cada um de nós. Dentro de nós também foi semeado a boa semente que convive com o joio. Veja só o que Jesus fala lá em Lucas 6. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Então, dentro de cada um de nós, existe um bom tesouro e um mau tesouro. Nós temos bons sentimentos, nós temos sentimentos que nós não temos nem coragem de expressar para a pessoa mais íntima, né? E o que vai acontecer? O que irá se desenvolver dentro de cada um de nós? O joio, o trigo. Então, enquanto nós estivermos neste mundo, nós sempre teremos essas duas possibilidades. Diante de nós há o bem ou o mal, a vida ou a morte, a felicidade ou então a tristeza, a depressão. Pedro diz assim em 2,16: comportai-vos como homens livres, e não à maneira dos que tomam a liberdade como véu para encobrir a malícia, mas vivam como servos de Deus. Ele fala, comportai-vos como homens livres, homens livres. É interessante como a palavra de Deus fala de maneira tão clara sobre a liberdade que é a vida no Espírito e a escravidão que é a vida do pecado. O pecado, por exemplo, é o vício. Somos escravos quando nos entregamos ao pecado. E São Paulo, a carta aos Coríntios 15:19, diz assim: se é só para esta vida que nós temos colocado nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Então essa é uma realidade muito importante, que a nossa vida não se restringe a esse tempo tão pequenininho que nós vivemos. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência encarnada, e nós temos um destino eterno. Em Eclesiástico 18:8-9 diz assim: a duração da vida humana é quando muito 100 anos. No dia da eternidade, esses breves anos serão contados como uma gota de água do mar, como um grão de areia. Olha qual é a significação do tempo de duração de nossa vida. Comparado com a história do universo, comparado com aquilo que se preparou para nós no reino de Deus, esses breves anos, que ele está dizendo aqui 100 anos, que a maioria de nós não atingirá 100 anos, é uma gota d'água no mar, é um grão de areia. Então veja que ilusão é colocar as nossas fichas em cima do amor ao dinheiro e da vida de pecado. Mas aí Jesus continuou lá a parábola. Então despediu a multidão. Em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Onde está Deus? Perguntam. Onde está Deus que permite que a gente continue livre? Onde está Deus que permite a consequência do pecado? Onde está Deus que não controla esse universo? Perfeitamente controlado, perfeitamente dito. Nós vivemos uma experiência onde nós já conhecemos o final da história. O final da história já é conhecido. O Deus que criou é o Deus que controla. É o Deus que vive no mundo. É o Deus que está presente em nosso coração. E é o Deus que nos dá a liberdade de escolher até mesmo renegá-lo. Mas ele não perdeu o controle. E aqui claramente diz: haverá um momento onde o reino se realizará plenamente. Tem um salmo, o 125, 5, 6, diz assim: os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Na ida caminham chorando, os que levam a semente a espargir. Na volta virão com alegria, quando trouxerem os seus feixes. Nós estávamos na comunidade lá, Mário Cardim, sexta-feira à noite, discutindo o evangelho desse domingo, de Lázaro. E daí, uma moradora lá disse assim, né, a respeito de quem entrará no reino do céu. Ela disse: então que está escrito, aqueles que sofrerem muito entrarão no reino dos céus. Porque estava, né, como o miserável lá, o Lázaro, sofreu pra caramba, então ele, como recompensa do seu sofrimento, ele entrou no reino dos céus. E enquanto a senhora falava, tinha uma menininha lá que sempre dá os palpites, e ela: dá alto, dá alto, dá alto. É um lugar difícil, porque tem muito barulho, né? Não é fácil, né, Ezequiel? E ela: dá alto, dá alto. Daí a mulher terminou, falou do sofrimento, eu dei uma respirada e falei: bom, vamos lá. Sim, fala. Serão os puros de coração. Ah, é? Quer dizer que não há necessidade que a gente sofra para entrar no reino dos céus. Não. O que a gente precisa é ser puro de coração. O sofrimento está à nossa volta, mas eu não preciso buscar o sofrimento para entrar no reino dos céus. Isso não é uma visão correta. Mas eu preciso procurar a pureza do coração. Daí eu quase perguntei, só não perguntei para ela por que ela não falou antes, porque ela dizia porque eu não deixei ela falar. E finalmente, em João 16, 21 diz assim: quando a mulher está para dar à luz, ela sofre porque veio a sua hora. Mas depois que deu à luz a criança, já não se lembra mais da aflição, por causa da alegria que sente de haver nascido um homem no mundo. É assim, mães? É? Então essa também é a mesma analogia que nós temos. Vivemos misturado, né? Vamos dizer que somos a boa semente de Deus. Nós vamos nos considerar boas ou más sementes? Boas sementes de Deus. Vivemos misturado com o joio. Provoca uma certa aflição, mas nós temos uma grande esperança. A grande esperança de saber que um dia tudo isso vai passar, e como as dores de parto passaram, e vai sobrar a grande alegria de termos no colo o reino de Deus. E eu falei em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.